queridos irmãos e minhas irmãs, infelizmente hoje eu não vou poder fazer aquela homilia como costumemente eu faço aqui na igreja. Estou afônico, já deu para perceber a voz, né? Mas vou dar algumas pistas, algumas indicativas a respeito desse tempo que hoje nós começamos na igreja. Primeiro, a quaresma não é folclore. Não é folclore. É um tempo de 40 dias que a igreja suscita para que os cristãos possam parar e repensar um pouco a vida. Repensar o que estão fazendo com a vida. Repensar como estão construindo o céu. Repensar como estão caminhando na presença de Deus. Esse tempo de retiro da igreja, ele começa com a celebração de hoje, da quarta-feira de cinzas, que consiste na igreja colocar sobre a nossa fronte um pouco de cinza, confeccionada com os ramos do domingo de Ramos do ano anterior, para nos lembrar que nós somos pó e que ao pó voltaremos. Para nos lembrar que viemos do pó e que depois de tudo isso que nós contemplamos voltará a ser pó. É a igreja nos dizendo que não pode existir vaidade, que não pode existir de modo algum arrogância do homem, querendo conduzir a sua vida, porque a condução da vida do homem é Deus. Quem dá a diretriz é Deus quem conduz. Então, esse tempo de retiro nos convida a pensar. Esse tempo de retiro nos convida a vivenciar a fé de um modo mais arraigado. E para isso, a igreja nos coloca meios bem práticos para que a gente possa viver. Primeiro, é um tempo de oração. É tempo de rezar mais. É tempo de se aproximar de Deus através da oração. E ali, verdadeiramente se descobrir um dependente de Deus. Depois, é um tempo que a igreja nos convida a vermos a insuficiência do nosso corpo, onde a igreja nos orienta que nós possamos, primeiro, fazer o jejum. O jejum é uma forma de rezar. O jejum é uma forma de orar. É uma das orações mais fortes da igreja. Como é que eu jejuo? A igreja me convida a jejuar hoje, na quarta-feira, e às sextas-feiras. Mas a igreja também me sugestiona para que, se eu quiser jejuar os 40 dias da quaresma, eu jejue. Que consiste em fazer uma única refeição ao longo do dia, uma refeição completa, e as outras 2 refeições pequenininhas, de tal modo que juntando as 2 não dê uma. Líquido eu posso tomar à vontade, mas a igreja me convida a fazer o jejum. Para quê? Para me provar que eu sou insuficiente, para me provar que eu sou dependente de Deus, para me provar que eu sou um nada, que não adianta eu querer ter vaidade aqui vocês entendam como arrogância para com Deus, e não um cuidado exterior de se arrumar, não tem nada a ver na igreja, não é? A igreja aqui me convida a jejuar para combater a minha vaidade. Por quê, padre? Porque tem gente que pensa assim: eu vivo a minha vida é minha, eu faço com ela o que eu quero e Deus não tem nada a ver com isso. E é para combater isso que a igreja nos diz: você é dependente de Deus, a sua vida não te pertence
E Deus tem tudo a ver com você, porque foi quem te criou e você vai prestar contas a Ele da tua vida. Depois, a igreja me chama também a fazer a abstinência de carne vermelha, de um modo todo particular, às sextas-feiras. Me abster da carne vermelha, onde eu posso substituir por um peixe ou outra coisa, mas a carne vermelha sempre causou um algeriz aos cristãos, desde o iniciozinho da história. Por quê? Porque na Sexta-feira Santa, eles contemplaram o Senhor totalmente desfigurado, quase que em carne viva, no madeiro da cruz. E aí, os cristãos tomaram horror da carne vermelha nas sextas-feiras, e por respeito ao Senhor que derramou o sangue por nós, os cristãos não derramam sangue para se alimentar às sextas-feiras também. Simplesmente isso. Depois, a igreja me convida a praticar um ato de caridade, a ser caridoso, a dizer para mim mesmo que aquilo que me pertence também pertence ao outro, que eu estou aqui para construir também a história da humanidade, que eu devo sim me preocupar com a dor, com a dificuldade, com o sofrimento do outro. A caridade, que é das virtudes teologais, a rainha. É a rainha das 3 virtudes. Por quê? Porque sem caridade não há salvação. Sem caridade não se chega ao céu. Mas é preciso também, nesse tempo quaresmal, que a gente viva as penitências que a igreja nos coloca. Por exemplo, a via sacra, nós iremos rezar a via sacra pelas ruas, rezando, lembrando os momentos do sofrimento de nosso Senhor, caminhando, dizendo assim: Senhor, eu também carrego a minha cruz, que vós conheceis. Senhor, eu também carrego a minha cruz, para que eu possa me salvar e o céu alcançar. Mas é preciso também entrar em um combate espiritual. Lembrem que o Senhor foi o primeiro que jejuou. Cristo, o Filho de Deus, jejuou. Cristo, o Filho de Deus, fez esses 40 dias de penitência, esses 40 dias de solidão, de entrega total ao Pai. E a igreja, nesse tempo, vai nos convidar a fazermos uma revisão de vida e escolhermos como queremos caminhar, como queremos de verdade chegar até Deus. Por exemplo, é o tempo de rezar mais um pouquinho. Quem não tem o costume de vir às outras 2 missas ao longo da semana, venha. Quem não tem o costume de rezar o texto todos os dias, reze. Quem não tem o costume de rezar a palavra de Deus todos os dias, reze a palavra de Deus todos os dias. É um tempo de rezar, é um tempo de conversão, de propósito de vida, de mudança de vida. E por fim, eu digo a vocês aquilo que todos os anos eu já venho dizendo: escolham um vício para lutar contra ele. Um pecado que está arraigado na tua alma, para vencê-lo, de forma que, ao chegar o sábado santo, na noite da vigília pascal, você possa dizer: Senhor, eu também ressuscitei. Eu consegui vencer esse pecado. No mais, é preciso que nós tomemos consciência que é um tempo de renovação, de espiritualidade. É um tempo de renovação de comunhão. É um tempo de proximidade com Deus, que vai de verdade fazer um grande bem à nossa alma, que vai de verdade fazer um grande bem ao nosso ser. Depois, vamos todo mundo buscar, ao longo do tempo quaresmal, fazer uma boa confissão.
pedir a Deus nosso Senhor o perdão dos pecados, para que possa chegar na Páscoa da ressurreição purificado, crescendo na amizade com Deus, na luta contra o céu. No mais, por aqui a gente começa o tempo santo da Quaresma. E ao longo de todas as missas, eu vou mostrando a espiritualidade e a vivência da fé quaresmal. Vamos ficar de pé.